Uma coisa curiosa sobre essa questão do Banco Master e do Alexandre de Moraes é como é que pode o jornalismo da Globo estar fazendo essa denúncia, né? Verdade seja dita, a Malu Gaspar sempre foi das jornalistas mais conscientes ali do Globo, tá? É aquele pessoal que é de esquerda, queria botar o Bolsonaro, todo mundo no jornalismo da Globo queria que o Bolsonaro fosse preso, não sei o que lá. Mas ela sempre criticou mesmo os métodos do Alexandre de Moraes, não é novidade isso, né? Agora, o que está acontecendo é uma coisa muito curiosa, né? Porque a esquerda, uma parte está quieta, o Lula não fala nada, um monte de gente da esquerda não fala nada, mas tem uma outra parte da esquerda que está reclamando, está dizendo, está cobrando a Malu Gaspar, que ela é bolsonarista e não sei o que lá. Está realmente estranho isso, porque como eu falei para vocês, a minha visão é que quem está por trás disso é o Lula. O Lula está por trás disso. O Lula resolveu queimar o Alexandre de Moraes por motivos que, bom, não sei quais são os motivos, mas tem vários motivos para isso. Tem o acordo com o Trump, tem a questão do Bessias no STF, tem a questão do medo do Lula. O Lula sabe que o Alexandre de Moraes nunca foi de esquerda. Enquanto o Alexandre de Moraes estava tentando destruir o Bolsonaro, estava tudo bem para esse pessoal. No momento que o Alexandre de Moraes não é mais necessário, o Bolsonaro já está condenado e coisa e tal, eles ficaram com medo do Alexandre de Moraes se voltar contra eles, né? Então tem um monte de motivos pelos quais. Ah, tem outro ainda. Os escândalos todos sobre o Lulinha, né? Você repara que a gente não tem quase falado nada sobre o Lulinha, sobre a tal da Patrícia Luxinger, sobre o careca do INSS, né? Tá todo mundo. Um escândalo muito maior, né? Uma maneira de você abafar um outro escândalo. Então tem um monte de motivos para o Lula estar fazendo isso. Mas se é o Lula fazendo isso, por que alguns jornais continuam criticando a Malu Gaspar e elogiando o Alexandre de Moraes? O que está acontecendo? Né? Vamos tentar entender isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o filho do rapaz que não tem um dedo, a Caralison e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o curioso despertar do jornalismo do consórcio, né? A Rede Globo, meu amigo, foi na Globo que a coisa começou. Quando o Bolsonaro surgiu como candidato à presidência, depois de presidente eleito, diversos setores da sociedade, mídia, academia, artes, progressistas em geral, entraram em pânico e passaram a lutar com todos os meios para inviabilizar o seu governo, inclusive usando o STF. Na interpretação da esquerda, Bolsonaro era o Hitler tropical, um ditador que havia praticado genocídio por meio da Covid, não usava máscara e não sei o que lá, né? Era preciso salvar a democracia, ou seja, trazer a esquerda de volta ao poder. Para a esquerda, democracia significa esquerda no poder, né? O antibolsonarismo psicótico do consórcio foi, assim, um movimento bastante diverso, plural e inclusivo. É o que eu falo para vocês. Tinha um monte de gente que sabia que o Alexandre de Moraes estava fazendo coisa errada, que estava muito errado. Gente até no TSE, no STF, estava vendo que o Alexandre de Moraes estava errando coisa pra caramba, mas como queria o Bolsonaro preso, deixa o Alexandre de Moraes continuar, deixa ele terminar o trabalho dele. Agora que ele terminou o trabalho dele, ele meio que se tornou uma ponta solta que não tem solução, né? Não tem o que fazer com ele. E aí o pessoal decidiu, lógico, sacrificar esse cara. Só o Alexandre de Moraes que achou que isso não ia acontecer, né? Então, Bolsonaro está preso, o esvai-se o álibi. E algumas coisas deixaram de ser permitidas, como continuar a concentrar poder e ameaçar benefícios, se não há mais a justificativa do malvadão que quer destruir a democracia, né? O que é um absurdo, porque Bolsonaro em momento algum atacou a democracia brasileira. Enfim, a questão curiosa é essa. O que aconteceu? Por que o Globo voltou a fazer isso? E tem essas duas linhas, eu cheguei a falar para vocês isso, né? Uma coisa é exatamente essa. O Globo já viu que o Alexandre de Moraes está fazendo uma ditadura no Brasil. Eles já estão vendo há muito tempo que o que está acontecendo, esses inquéritos todos, essas prisões todas, são uma coisa absurda. Não tem justificativa. E os caras conhecem a história. Eles sabem que isso não acaba bem. Eu falo isso para vocês em todos os vídeos. Esse tipo de coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil não acaba bem. Principalmente para a pessoa que está fazendo isso. Eu não sei se o Alexandre de Moraes estava iludido, achando que era o Deus Sol, que todo mundo gostava dele, que ele estava salvando a democracia brasileira. Eu não sei de que maneira iludiram esse idiota, mas o fato é que o Alexandre de Moraes realmente estava numa situação que não tinha saída, não tinha como ele sair disso bem, né? De um jeito ou de outro, ele vai se ferrar nessa história. Pode não ser agora, pode ser que ele consiga postergar esse troço mais um tempo, mas em algum momento ele vai se ferrar. O pessoal do Globo, já escolado com o que aconteceu em 64 também o Globo ficou do lado da ditadura, né? Ficou do lado, depois teve que pedir cartinha de desculpas, eu não sei o que lá, aquele negócio todo.
Agora eles estavam vendo que estava acontecendo a mesma coisa, mas eles não queriam pular fora antes de condenar o Bolsonaro. Eles queriam que condenasse o Bolsonaro primeiro. Agora pula fora, agora a gente sai da ditadura. Isso é um dos fatores, mas eu acho que isso é pouco. Se fosse só isso, não teria acontecido. O que aconteceu é que teve algum movimento maior nisso daí. Eu acho, como eu falei para vocês, que o movimento partiu do Lula, tá? Esses jornalistas todos estão na folha de pagamento do Lula. É o Lula que financia essa coisa toda, né? O Jornal Nacional hoje, inclusive, né, falou pra caramba do caso do Banco Master do Alexandre de Moraes, falou que ele procurou o Galípolo e não sei o que lá, pelo menos 4 vezes por ligações telefônicas e presencialmente. O Estadão teve uma outra reportagem que falou que sabe que o Alexandre de Moraes entrou em contato várias vezes com o pessoal do Banco Central, ou seja, tem um monte de evidências muito fortes nisso daí, em cima dessa história da Malu Gaspar, né? E eu falei para vocês, eu não acho que isso tenha sido uma coisa, um passo mal calculado. Eles estão com isso muito bem calculado para fazer esse movimento, né? Agora, em que momento que eles vão revelar essas provas? Eu acho que em algum momento eles vão revelar essas provas, você pode ter certeza, né? Aqui, ó, diz o blog do Moisés Mendes aqui que está um clima de guerra na redação da Globo. Um monte de jornalistas, não só na redação do Globo, mas de outros jornalisões, o Estadão e coisa e tal, tá todo mundo querendo ser o jornalista que vai apresentar a prova. O print, né, da mensagem do Alexandre de Moraes, a gravação do Alexandre de Moraes, o registro em algum lugar de que o Alexandre de Moraes de fato se encontrou com o Galípolo para falar desses assuntos. Eu acho que a Malu Gaspar já tem essa prova, mas está todo mundo correndo atrás aqui, ó. Quem já trabalhou em grandes redações sabe o que está acontecendo desde cedo na Globo. Há uma mobilização de repórteres para tentar salvar a Malu Gaspar, a colunista que acusou Alexandre de Moraes de fazer lobby para o Banco Master. Eu não acho que a Malu Gaspar corra risco, tá? Eu acho que o Alexandre de Moraes não faria nada com ela, como não fez nada com o Glenn Greenwald, nem com o pessoal lá da Folha de São Paulo quando teve a Vaza Toga. No máximo, vai dar um chega pra lá nela, vai virar e falar, olha só, rola o seguinte, para, que tá no lucro para você, hein? Se não parar, vai dar ruim. E eles vão atrás das fontes. Isso eles vão atrás das fontes, você pode saber. Então, assim, provavelmente, se o Alexandre de Moraes for fazer alguma coisa com a Malu Gaspar, vai ser nesse sentido. Eu acho pouco provável ele mandar prender ela, alguma coisa assim, né? Não acho que vai acontecer isso. Agora, ele está dizendo aqui que é preciso proteger a colunista e o jornal. Podem ter certeza que é uma força-tarefa daquelas de tempos de guerra. É preciso encontrar provas que contestem que Moraes e Galípolo disseram em notas distribuídas hoje, que de fato eles se reuniram, mas para tratar das sanções de Moraes pela Magnitsky aplicada por Trump. Ou seja, eles disseram que as reuniões foram para a Magnitsky. Já está mais do que claro que está estranha essa história, não está registrado na agenda, tem um monte de coisa errada ali. Agora, presta atenção nesse detalhe, ele diz aqui, ó. Malu Gaspar é uma metralhadora do colunismo da Globo. Ela produz notinhas de intrigas diárias às dúzias. E é verdade, ela produz muita coisa. Mas, pois a coluna de Malu Gaspar para hoje, dia 25 de dezembro, está parada desde as 4 horas da madrugada da terça-feira, desculpa, é de ontem, dia 24, quando publicou essa nota fria que estava até no início da noite na capa do jornal. Plano de Cláudio Castro deve fazer o Rio eleger governador tampão no início de 2026. O governador Cláudio Castro planeja se desincompatibilizar do cargo depois do carnaval, coisa e tal. Ou seja, falando sobre a eleição do Rio de Janeiro. Que ok, é um negócio interessante, coisa e tal, mas a gente já sabe desse movimento Cláudio Castro, então não tem nenhuma grande novidade, não. É pão velho sobre a complicada sucessão do Rio, nada demais, nenhuma linha sobre o caso do Alexandre de Moraes desde as 4 horas da manhã. Por que essa calmaria aparente? Ora, porque a Malu Gaspar e seus repórteres que ela tem na equipe se dedicam ao que mais importa, buscar provas contra o ministro. Eu não acredito nisso. Sinceramente, do jeito que foi feita a coisa, foi muito profissional. Ela já tem as provas. É que, é lógico, ela está fazendo todo um peso, porque ela quer esperar o Alexandre de Moraes jogar um monte de nota, falar um monte de coisa, porque quando ela liberar a prova, você atinge mais a pessoa, entendeu? Isso é uma técnica comum de jornalismo. Você não fala tudo que você sabe sobre um assunto, deixa a pessoa tentar justificar, porque a pessoa não sabe o que você tem. Então ela pode acabar se entregando em alguma coisa, contradizendo alguma coisa, fica muito mais... Isso aconteceu com a Vaza Toga, vocês lembram, né? Na Vaza Toga teve isso. O Alexandre de Moraes falou, não, porque não tem nada, nenhuma ligação minha com isso. Aí logo depois o Glenn Greenwald falou que tinha uma ligação, um cara transcrevendo uma mensagem do Alexandre de Moraes falando no grupo lá. Ou seja, tinha coisa do Alexandre de Moraes sim, né? Então, ou seja, no final das contas, esse tipo de tática é importante. Por que não está a coluna nova no Globo? Porque ela quer soltar esse negócio no tempo certo, ela está esperando o tempo certo para soltar isso daí. E está correta. Está fazendo num momento também que chama muita atenção, tá? O dia 24 de dezembro, muita gente está falando assim, não, mas
botaram esse escândalo todo na época do Natal, que aí todo mundo esquece. Não, meu amigo. Esse escândalo do Natal, as famílias vão conversar sobre isso, né? No noite de Natal, as famílias estão conversando, vai ter todo mundo conversar sobre isso. No Jornal Nacional de hoje, dia 24, de ontem, dia 24, passou essa coisa toda aqui, ou seja, não, fizeram um negócio certinho aqui. Ó, a Eliane Cantanhede é convocada também, vai atrás de fontes anônimas contra Moraes. Né? Repara que o Moisés Mendes está criticando a Malu Gaspar. Ele está dizendo como se não tivesse nada, estão correndo atrás de alguma coisa. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele já tem as informações. Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu acredito que outros jornalistas de outros jornais estão sim correndo atrás. Por quê? Porque estão vendo que o furo está indo todo para Malu Gaspar. Né? Estão querendo entrar nessa brincadeira também. É o que eu falo para vocês, há muito tempo que o pessoal já está percebendo que o Alexandre de Moraes está errando, está exagerando no erro, não é um errinho ou outro, errar todos nós erramos de vez em quando, mas ele está errando muito há muito tempo, né? Só que o pessoal estava pegando leve, deixa ele condenar o Bolsonaro primeiro, agora já condenou o Bolsonaro, agora pronto, né? E outra coisa curiosa, né? Muita gente na esquerda criticando a Malu Gaspar. Aí que eu falo para vocês, né? Porque a minha visão é que o Lula está por trás disso. Já expliquei para vocês várias vezes. O Lula é o maior interessado nessa história toda. Ele sacaneia o Alexandre de Moraes, ele garante a vaga do Messias, ele pode indicar uma outra pessoa para o STF, ele evita o risco de ter uma figura como Alexandre de Moraes super poderosa no período da eleição ou no próximo governo dele. Ou seja, ele teria só coisas positivas. E de quebra ainda tem o risco dele ter conseguido esse acordo exatamente com o Trump. O Trump aceitou retirar as coisas todas contra o Brasil, porque o Lula prometeu entregar a cabeça do Alexandre de Moraes numa bandeja de prata para o Trump. Pode ser isso, faz todo sentido esse tipo de coisa, né? E ainda tem o bônus de livrar o Lulinha, porque ninguém está falando do Lulinha nesse meio tempo, né? Mas como é que pode algumas fontes da esquerda aqui, como o Fontes Nova Conta, né? Falando aqui, pô, cadê as provas, Malu Gaspar? Mostre as provas, Malu Gaspar, não sei o que lá. E várias outras pessoas. Aqui é o Joaquim Teixeira, né? Joaquim Teixeira é uma conta de brincadeira, né? Mas aqui está falando aqui que esquerdistas pedem que Malu Gaspar seja incluída no inquérito das fake news por publicar notícia desmentida pelo ministro, né? E é verdade que tem uma crítica nisso daí, porque muita gente da direita foi condenada por fake news por coisa similar, por fazer uma crítica que, não, já está desmentido, então não pode criticar, mas não pode dizer que o Lula é corrupto, porque já foi desmentido que ele é... Ué, que porra é essa? Eu acho que ele é corrupto mesmo, pô. Enfim, e tem também o pessoal do Fórum, né, e do Brasil 247, que estão a tempo todo tentando jogar isso na conta do André Esteves. Eu falei ontem numa matéria do Brasil 247 que, pelo que ele estava dizendo na matéria, o Alexandre de Moraes saberia que é o André Esteves por trás disso daí. Na verdade, na matéria falava só que era um banqueiro. Mas aí eu deduzi que só poderia ser o André Esteves. Eu falei no vídeo de ontem isso, né? Ele é o único que se encaixa nesse patamar, e ele ainda tem o plus dele ter conversado com o Trump também. Então, se isso daí faz parte do acordo com o Trump, o André Esteves é a pessoa certa para isso. Mas, de novo, eu acho que o André Esteves não tem a ganhar com essa história. Quem tem a ganhar com essa história é o Lula. Lembra? Praxeologia, as pessoas fazem ações para resolver o problema delas. No final das contas, somos todos egoístas. Todo mundo busca fazer uma coisa para melhorar a sua situação. Então, o André Esteves, o que ele ganha com isso? Ele não ganha muita coisa nessa história, no final das contas, se você parar para pensar. O que ele ganha queimando o Alexandre de Moraes? Nada, né? Assim, o André Esteves não ganha nada. Você pode dizer que, não, a economia do Brasil tende a melhorar e não sei o que lá, mas isso é um ganho muito indireto, né? O Lula ganha, como eu já falei para vocês, o Lula tem um monte de vantagem. Quem está por trás desse troço é o Lula. Mas se é o Lula que está por trás e o Fórum, o Brasil 247 e esses esquerdistas são todos ligados ao Lula, por que eles estão falando essas coisas aqui? A minha visão é que eles estão fazendo cortina de fumaça, eles estão fingindo para o Alexandre de Moraes não perceber que essa coisa vem do Lula. Porque não faz sentido, cara, não tem outra lógica isso aí. Por que o André Esteves faria isso? Não faz sentido, né? Aqui, ó. Malu Gaspar revela uma de suas fontes da narrativa contra Moraes. Não é fato, não. Daniel Vorcaro. Aí estão dizendo que porque em determinado momento ela falou o nome do Daniel Vorcaro, que ela confessou que foi o Daniel Vorcaro. Outra coisa que não tem lógica nenhuma. Que lógica tem o Daniel Vorcaro fazer uma coisa dessa, né? O Daniel Vorcaro, nesse caso, estaria sacramentando a prisão dele e a derrocada do Banco Master, né? Não tem o que dizer, né? Enfim, essa é a situação. Eu acho que esses jornais estão fazendo aquela tradicional cortina de fumaça
para que o Alexandre de Moraes não perceba que é o Lula que está por trás dessa história. Mas não tem outra alternativa não, só pode ser o Lula. Eu não consigo ver outra alternativa. Até a Daniela Caldalonga está aqui também brigando com o Malu Gaspar, não sei o que lá, mas no final das contas não tem jeito, cara. Ficou muito claro isso daí, está muito óbvio que tem coisa errada aqui. Essa é a situação. A culpa é do Lula, quem está por trás disso é o Lula. Quem vai ganhar essa parada, eu não sei. Eu torço pela briga. Quanto mais os dois se engalfinharem e um destruir o outro, melhor para todo mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.